Bom, agora são 8h05 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje recebendo aqui nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, o Fabiano Rangel e o Bruno Lanes, representantes dos estabelecimentos particulares de ensino de Campos, e a gente debate neste momento sobre essa questão, volta às aulas no sistema híbrido, não volta no sistema bolha, enfim. Eu volto com o Fabiano e logo a seguir também a gente conversa com o Bruno sobre essa questão de judicialização, ou se há um entendimento de fato. Até eu não sei se haveria, agora com a lei estadual, Bruno, depois você pode comentar, de fato, se as prefeituras vão cumprir essa questão da inclusão dos professores como grupo de prioridade para vacinação. Vamos conversar também sobre essa questão. O Fabiano, sobre essa volta híbrida e sobre bolha, explica um pouco mais, detalhe um pouco mais sobre o que são esses sistemas e de que forma eu, como pai, os ouvintes aqui, naturalmente, podem optar, né, por um ou por outro, ou já pelo sistema presencial. Como é que é o funcionamento que a rede particular hoje de Campos, né, tem preparado aí para esse retorno? Deixa eu responder, eu só queria deixar uma coisa clara aqui. Esse ano, nós fizemos uma campanha, escolas privadas fizeram uma campanha seguinte, hashtag 2021, remoto, presencial ou híbrido, hashtag 2021, todos na escola. A nossa preocupação com essa campanha não era, tanto é que nós botamos os 3 sistemas, remoto, presencial, híbrido. O que a gente gostaria, que a gente quis levar de mensagem, a importância de todos os alunos estarem na escola. Nós estamos vendo em Campos uma prática muito perigosa, que são Dr. Sharp, inclusive, ele se refere de um termo bem interessante, são chamadas creches do papai. O que são as creches do papai? Os pais que deixam seus filhos em casas com 10, 15 crianças, né, sem as mínimas condições sanitárias, né, nem de fiscalização, e realmente porque as escolas não estão funcionando. Então, muitos pais estão entregando seus filhos a orientadoras com 5, 10 crianças numa sala, numa mesa. Então, a nossa preocupação maior é quando a criança não está na escola, né? O ambiente, lugar de criança é na escola. A responsabilidade, quando eu falo aqui de eu não conhecer, não poder falar sobre um sistema que não é da minha responsabilidade, não é porque eu desconheço o sistema. Eu estudo para conhecer, né? E visitei Finlândia, visitei Estados Unidos, visitei grandes países com sistemas públicos de ensino eficiente, né? Só que a gente não pode falar aquilo que não nos cabe, né? O que me cabe falar é da gestão da empresa privada na qual a gente faz. Por isso que a gente não entra na meada do público, porque a gente está cansado de saber, né, o reflexo que vem durante anos do sucateamento da escola pública, da rede pública de ensino, né? Eu sou funcionário público do Estado e sei, né, a realidade do Estado e como que passa. E sei também, né, que dentro do projeto remoto, né, os alunos, eles não participaram, eles não tiveram as oportunidades, né, eles não tiveram as mesmas condições que o ensino remoto, que a rede privada. Respondendo à pergunta da bolha, que é uma coisa bem interessante, porque o híbrido ele vai funcionar assim, pelo menos a proposta inicial é assim, a gente trazer, né, o aluno de volta uma vez na semana, né, aquele mesmo grupo, vai ser criada uma bolha. Por exemplo, se uma turma tem 20 alunos e vai dividir dentro daquela sala, foi permitido, através das normas sanitárias, distanciamento de 1,5 metro, de cadeira de uma para outra, dentro da sua marcação, dentro dos seus cuidados. Então, essa bolha seria com 10 alunos, por exemplo, se for a capacidade da turma,
e esses alunos, eles vão continuar, tá, até os mesmos alunos no mesmo grupo, né? Não vai haver alteração de grupo para que possa identificar uma possível contaminação ou qualquer coisa dentro daquele grupo. Então, realmente, é uma medida que o Dr. Charbel nos solicitou para que realmente a gente possa ter esse controle pós-início, se realmente houve algum, está acontecendo algum caso e etc., tanto como professor quanto aluno. Então, esse sistema de bolha vai funcionar através de um número de alunos, né, dentro da capacidade sanitária que foi permitida para aquela sala de aula, né, com os mesmos alunos e com os mesmos professores, para haver um controle melhor disso e ser informado, né, porque a gente tem que prestar um relatório semanalmente dessas reuniões, vai haver um conselho, né, formado por pais de alunos, profissionais da educação, para que a gente possa prestar relatórios e fazer fiscalizações no dia a dia desse sistema. Antes de eu falar com o Bruno, tem um assunto interessante, acho que o ouvinte Diego Paes colocou aqui sobre a questão de um formulário, e teve uma ouvinte que colocou mais cedo, agora eu não estou localizando, a coisa que voa, sabe? E que bom que tem aí uma série de comentários, e bom por isso, né? Instigar aí a participação das pessoas envolvidas nesse processo, nesse contexto e nesse momento tão cheio de novidade e tão cheio de diferenças para todos nós. Só te cortando, Cláudio, esse momento ele é primordial para que possamos discutir as melhores soluções, né? Não existe receita pronta, né? Não existe realmente, vamos dizer, nada que já esteja formatado. Está se discutindo, tanto que o plano municipal ainda está sendo construído. Né? Agora, antes de ser diretor de escola, eu sou diretor de escola há 7 anos. Eu tenho 25 anos na educação. Antes de ser diretor de escola, eu sou professor. E eu sou chão de fábrica. Eu sei muito bem a realidade de uma sala de aula, né? Tanto a pública quanto a privada. Então, realmente, o desafio é gigante, mas nós não podemos simplesmente esquecer e falar, não vamos falar mais sobre isso, vamos ficar parados sem pensar em nenhuma alternativa quando for possível o retorno. Então a pergunta existe um formulário onde os pais teriam que assinar eximindo as escolas de qualquer responsabilidade? Foi criado, né, Bruno? Eu acho que dentro do protocolo da prefeitura há uma opção, né, para o pai escolher, vamos dizer assim, o que ele quer, né? Se ele quer voltar no híbrido ou se ele quer continuar no remoto, né? O híbrido é isso. O híbrido é você dar à família a opção dessa escolha. Mas aí Bruno pode explicar melhor isso aí. Dentro do plano, participação de todos, né, de toda a comunidade. Existe uma lei estadual, foi sancionada no ano passado ainda, que ela dá essa opção do responsável, né, por manter a atividade remota, né, assim que seja autorizado, né, seja híbrido, ele vai poder optar pela atividade remota ou pelo sistema híbrido ou presencial. E nesse momento, opta pelo retorno, né, pela retomada das atividades presenciais, que ele opta pelo filho dele voltar, né, ele deve estar atento e deve cumprir esses protocolos. Então não é isentar, eximir a escola de responsabilidade, é fazer com que ele também esteja vinculado a esse programa, então que ele cumpra também a parte dele, né, que a família também cumpra a parte dele. Afinal, né, de acordo com o federal, a educação é responsabilidade do Estado e da família, né? Então a família tem grande parte a participação dela é muito importante nesse processo, né? Então deve ser muito bem encaminhada, deve estar muito bem vinculado a esse processo. Então,
tem que a família vai ter que adotar, que devem ser cumpridos de forma rígida, né? Como no caso se os pais, o ideal é que os pais não adentrem ao local, né, onde as crianças estão tendo atividades, né, que não haja esse trânsito. Então, isso deve ser observado. A própria higienização, né, lavar as mãos das crianças, observar os sintomas, né, antes de levar a criança para a escola. Então, assim, se tiver algum dos sintomas, o responsável não pode levar, entendeu? Ele não pode levar a criança para ter contato com outras crianças, né? Então, assim, são esses critérios que devem ser observados e a família deve estar vinculada a esse critério, né? Até para compartilhar a responsabilidade, não é eximir, né? Mas a família responde. Essa questão está longe de se achar aí um consenso. Alguns enxergam a possibilidade de, na educação, a gente reverter essa forma tão ruim, tão desorganizada que o Brasil vem enfrentando a Covid, né? Na educação se encontraria lá uma estrutura com álcool em gel, com protocolos, encontraria-se uma unidade com água. Eu ouvi isso numa conversa do Rio de Janeiro, e a pessoa falou: rapaz, na casa das pessoas não tem água, mas aqui na escola tem. Então, assim, está longe de ter consenso sobre isso. Agora, com essa lei estadual sendo aprovada, em que coloca os professores no grupo de prioridade, Bruno, você acha que há necessidade de se cobrar isso judicialmente, se protocolar até extraoficialmente? Porque pelo que eu estou entendendo aqui, há hoje um bom relacionamento, até pelo Charbel ter participado ontem do programa, há hoje por isso que eu formo essa opinião, né, e aí eu fico só aqui pelo programa entendendo o que está se passando por aí com vocês. Por isso formo a opinião, eu repito. Há hoje um bom relacionamento entre o poder público, né, fiscalizador, e vocês. Então há necessidade, ou você espera aí um retorno logo do poder público com relação ao cumprimento dessa lei, de colocar realmente os professores no grupo de prioridade? E aí vem a outra questão, que aí depois quem tem que responder lá é o Charbel, que aí vai faltar vacina, né? Aí é outra coisa. Mas... Então, a questão da vacinação, né, na verdade, é um plano nacional, né? Então, dependente de ter alguma lei estadual nesse sentido, né, inicialmente, seguir esse plano nacional de imunização. O doutor Charbel, ele está atento a isso, a gente vem conversando, nós estamos do gabinete de crise, né, quinzenalmente, e ele está sempre colocando essa situação. A preocupação com a vacinação é premente, né? A Rosana, né, como você até falou mais cedo, a Rosana, ela é preocupada, então nós estamos pleiteando isso, né, que seja observado, mas eu tenho certeza, né, que isso será observado assim que possível, né? Assim, na verdade, o princípio, ele cumpre a determinação do plano nacional, isso vem do governo federal, né? Então, assim, as cotas de vacina, a forma como essa vacinação vai se dar, né? Não tem uma discricionariedade, né? Isso é vinculado a esse protocolo da política nacional, né? Então, assim, em relação a isso, eu vejo que não há possibilidade de judicializar, né? Judicialização existe, né? Existe a possibilidade para que haja essa retomada das escolas. Então, assim, seria para garantir o direito à educação. Aí sim existe essa possibilidade, mas inicialmente nós optamos por buscar esse diálogo, né? Por construir um diálogo que, na minha opinião, é muito melhor do que judicializar, é mais rápido, né? Então, assim, o poder público municipal é o órgão competente para fazer política pública. Então, quem manda
nesse âmbito de atuação é o município, é o prefeito. Óbvio que embasado, né, pelo parecer das autoridades de saúde pública. Então, assim, hoje nós temos assim, a saúde pública, as autoridades, elas entendem que é um momento oportuno para que haja essa retomada, né? Como você até adiantou, o doutor Chab é uma pessoa muito competente, ele fala que o ambiente escolar, por ser um ambiente escolar, né, ele tem um risco baixo de contaminação. Então isso é muito importante. E assim, até esses comentários, eu até quis falar anteriormente, eu acho muito incoerente, né, e muito raso que a escola é prejudicial, a escola vai comprometer, vai trazer risco para a sociedade. Na verdade, nós estamos fechados há 12 meses. Tem um ano que a escola está fechada, como que a escola pode comprometer? Se eventualmente comprometer, a gente vai saber a partir do retorno, né? Então, assim, o que a gente sabe é que é um ambiente muito controlado, muito mais controlado do que um próprio restaurante, um bar, né, onde não sequer se utiliza máscaras, entendeu? Então, assim, as pessoas que isso, na verdade, muitas vezes nem mesmo cumprem, né? Porque elas estão falando que a escola é perigosa, mas estão lá no restaurante, frequentam o restaurante, frequentam um bar, né? As praias estão abertas. Então é muito incoerente se falar, né, no risco dessa atividade econômica e manter outras atividades econômicas que, notoriamente, trazem muito mais risco para a sociedade. Eu só queria reforçar, Cláudio, rapidinho. Por favor. Como aconteceu na Assembleia Legislativa, né? E a gente vem solicitando a Câmara Municipal também, né? A Rosana, junto com os vereadores Júnior Virgílio, Rogério Matoso, Bruno Viana e o Maicon Cruz, que é o presidente da Comissão de Educação. Inclusive o Maicon, ele puxou, né? Agradeceu o Maicon aí também, porque ele colocou uma emenda lá acho que não foi votado ainda, né? Mas no plano de imunização, ele colocou uma emenda em que pede que profissional da educação básica tenha, né, tanto municipal, privada ou estadual, que a educação básica em geral possa ser vacinado com prioridade. E o nosso objetivo maior, a gente não está querendo falar em abrir escola porque não quer vacina, a gente quer vacina, a gente quer prioridade, a gente quer realmente que os nossos profissionais, nós, né, da educação, a gente possa ser vacinado e possa voltar. Agora, não é um normal, é um novo normal realmente, porque nem com a vacina nós vamos poder se distanciar dos protocolos e das medidas sanitárias. Há eu até falava com o doutor Charbel ontem também, e por isso essa necessidade de citar aqui sempre, nem mesmo com a vacina, você protege sim o professor. Ele está naturalmente sem o risco, isso depois da segunda dose, mantendo o protocolo, essa coisa. Mas ele não deixa de ser em nenhum momento um vetor da doença. Porque ele continua transmitindo. Então, assim, o ideal é a vacinação em massa. Só que no Brasil hoje, o Brasil de hoje, e aí, infelizmente eu vou ter que citar essa questão política, o Brasil de Bolsonaro, ele que é o líder, ele é que implantou essa coisa de divisão aí, de negacionismo e de aceitação da Covid. Desde o começo, ele falou que era só uma gripezinha, não adianta vir negar agora. Desde o começo ele falava que precisava salvar a economia, e aí nós entramos, como todo ser humano de bom senso, é preciso se salvar, claro, que a vida, depois a economia, mas uma coisa está difícil de separar da outra. E aí a minha pergunta a você, Fabiano, agora, e eu vi aqui até, tem uma pergunta bem interessante da Nelma Andrade aqui, tem muita coisa em jogo, eu vou fazer a minha, que é sobre essa questão de capitalismo selvagem, que citaram aqui, essa coisa toda. Até que ponto hoje a rede particular de campus suporta esse sistema com a grande evasão de crianças, de alunos para a rede pública, só para cumprir aquela lei, entre aspas, né, Bruno, de que não pode deixar nenhuma criança fora da escola.
mas na verdade não tem criança nenhuma na escola pública de Campos. Então, assim, houve uma evasão muito grande. Então, eu gostaria de perguntar, o fôlego da rede pública de Campos vai até quando também, né, nessa questão de manter os professores sem haver aí uma quebradeira geral? Tem até uma pesquisa que foi feita, e eu tive acesso aqui a essa pesquisa, só para que a gente possa ilustrar aqui, é uma pesquisa sobre falência do ensino privado do Brasil. O cenário educacional em meio à pandemia, uma pesquisa intitulada Mega Tendências, as escolas brasileiras no contexto do coronavírus, encomendada pelo Grupo União pelas escolas particulares de pequeno e médio porte, mostrou que de 30% a 50% das escolas privadas menores do Brasil estão sob o risco de falência por causa do cancelamento de matrícula, atraso e inadimplência das mensalidades durante esse período em que permanecem fechados. Como é que está o fôlego hoje dessa rede particular de Campos, Fabiano? Então, na verdade, Cláudio, a gente veio de um ano muito difícil, né? A gente falar de capitalismo é pura demagogia, né? Porque a gente vive num capitalismo e todos nós sabemos o que nós precisamos ter para consumir. Isso não é uma prioridade da escola. Isso é muito mais abrangente, né? E falar só em capitalismo e esquecem, por exemplo, que nós somos empregadores, né? Nós empregamos uma boa parte, né, das pessoas dessa cidade, e que não são poucas, e a gente vê realmente muitas escolas hoje, nesse um ano, né, quase 15 escolas em Campos já fecharam suas portas, né? Então realmente o reflexo disso é muito negativo. Agora, eu emprego 150 pessoas, eu tenho que me preocupar porque eu não tenho a prerrogativa do poder público de deixar de pagar impostos, eu não tenho a prerrogativa do poder público de não pagar salário, como eles não pagam 13º, não paga, atrasa pagamento. Não, nós temos que cumprir porque é a nossa obrigação. Não é favor a ninguém. As pessoas trabalharam e ela tem a obrigação de receber. E nós, como gestores, temos que realmente estar preparados para fazer isso, né? É a nossa obrigação. Mas isso não se chama capitalismo, isso se chama, né, geração de emprego, porque são as pequenas e médias empresas dessa cidade que geram empregos, né? As pessoas estão acostumadas a ficar procurando empregos na prefeitura, as pessoas querem se camuflar lá dentro nos RPAs, né? Mas a gente, quando a prefeitura corta isso, quem é o gerador de emprego é o comércio, são as empresas de serviços, somos nós que geramos empregos. Então a nossa preocupação não é simplesmente por conta de capitalismo, não, a gente tem preocupação com as famílias que dependem da gente, né? No meu caso, são 150 famílias que dependem do sustento da minha empresa. Então isso não é brincadeira, isso é responsabilidade. E a gente tem que ter responsabilidade, não só pensar em uma fatia da situação, mas a gente tem que pensar em toda a situação no geral. É muito fácil a gente tirar uma situação de um contexto e falar assim, isso aqui é porque é assim, porque os donos de escola querem assim. Não. Isso aqui nós temos que trabalhar para o melhor, para os nossos alunos e também para as nossas equipes e para as famílias que dependem hoje da geração de empregos dessas escolas. E nenhuma classe foi tão atingida, né? Não sei assim, não vou falar que fomos mais, mas nós, enquanto escola, fomos muito atingidos. Por quê? Porque nós ainda, talvez as pessoas que estão aí nos assistindo não saibam, mas existe uma lei que é a lei que a gente chama que é a lei do calote, Cláudio, que um pai ele pode matricular o seu filho numa escola privada, paga um primeiro mês de janeiro e ele estuda até dezembro sem pagar. E nós temos que oferecer o serviço, nós temos que fazer tudo da melhor qualidade, porque a criança ela não tem nada a ver com isso, mas no final do ano o pai sai, pega a declaração que nós temos que dar para ele vai para outra escola e faz a mesma coisa. Então a inadimplência foi algo gigantesco nesse tempo,
né? Então a gente também não pode fechar os olhos e achar que nós vivemos de verba pública. Não, a gente vive daquilo que a gente arrecada. E a gente tem responsabilidade sobre famílias, sobre impostos, porque o governo não liberou nenhuma empresa de pagar imposto, não. Todas as empresas seguem pagando seus impostos. A situação da escola hoje é de sobrevivência, né, Cláudio? Sim. É o que o Fabiano falou, eu corroboro. A gente já vem passando por isso há bastante tempo, né? Essa questão da inadimplência já assola as escolas há bastante tempo. A gente vem passando por crises. E uma coisa que eu chamo a atenção também é que a escola particular, ela é desonesta do público, né? Então, assim, na medida que que se faz matrícula na rede privada, matrícula na rede pública. A gente sabe que já está assim, no limite, né? Ou já passou o limite. Então, assim, outra coisa que eu chamo a atenção, a gente tinha, de acordo com o último censo, cerca de 30 mil alunos da escola privada em Campos dos Goytacazes. A gente estima, só na educação infantil, nesse período de pandemia, a gente estima que houve uma perda de mais de 1%. Então, são quase 10 mil alunos que a gente entende que deixam privado. Alguns foram para a rede pública, outros não efetuaram matrícula, né? Estão indo no limbo. E isso é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que antes, né, no momento anterior, o poder público já não tinha estrutura para abraçar esse contingente, né? Agora, então, imagina com cerca aí de 6, 7 mil alunos a mais na rede pública. Né? Sinceramente, não teria condição de atender. Né? Então, seria um outro problema. Sim. Então, a gente entende que, na medida que for havendo essa liberação da retomada das atividades, essa situação vai se adequando, né? Tem impossível, como diz meu querido Aloysio Abreu Barbosa, tá uma briga de foice no escuro aqui na rede social, aqui do nosso stream no Face. E, claro, é bom que se mantenha sempre o nível, isso a gente observa. Ninguém vai esculachar ninguém aqui, nossa página, em momento algum, em entrevista nenhuma, né, em programa nenhum. Mas tem coisas boas aqui que eu quero aproveitar rapidamente, só para fechar esse bloco que já passou, extrapolamos aqui, mas é a não dá tempo de anotar o nome, gente. E Beto ainda está ali no Zap olhando o jogo do Flamengo ontem, então tá pior ainda. Aqui achei, desculpa, é muito rápido. Fernanda, e eu peço até desculpas aí, se não dá para acompanhar todos. Fernanda Periato. Depois vou postar uma foto aqui da quantidade de botões e carrapetas aqui e o programa aqui rodando sem parar. É fêmea boa que é locutor e operador ao mesmo tempo, né? Então já viu. E o outro aqui atua do lado aqui. Mas é assim mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar que eu até salvei aqui para poder. Fernanda Periato é o nome, eu acho correto. Ninguém está pensando em crianças que têm dificuldades. Tem uma filha com autismo e a outra com suspeita de autismo. Fazem terapia todos os dias. Só eu sei o quanto de perda que minhas filhas tiveram e estão tendo longe da escola, longe dos amigos. Quem não se sente seguro é só não mandar para a escola. Simples assim, ela colocou em um comentário. No outro comentário, só para fechar, Bruno, aí você comenta aí, minhas filhas, ela mesmo diz, minhas filhas mesmo estão tendo aula particular com outras crianças em uma casa com professores da rede municipal e particular. Isso pode? Aí agora vocês comentam aí, por favor. Sim, em primeiro lugar, em relação a alunos necessidades especiais, né? A gente pensa que sim, eles são ainda mais prejudicados, né? E a gente vem tentando, então assim, não é que ninguém, nós nos importamos, nós procuramos desde o ano passado o poder público, essa foi uma das nossas prioridades. O Fabiano estava presente na reunião lá na Secretaria de Saúde, né? A gente chegou a fazer uma minuta,
isso quase que chegou a ser publicado, né? Estabelecendo um atendimento diferenciado para essas, trabalhando exatamente essas situações especiais, né? Para poder conseguir com que essas crianças fossem até a escola de forma individual, fossem atendidas de forma individual, para tentar diminuir esse prejuízo pedagógico. Então, assim, a gente se porta, sim, né, e vem trabalhando para que isso aconteça. Mas, infelizmente, isso depende da autorização do poder público, né? Mas eu acredito que vamos conseguir isso breve. Né? Fabiano. Olha, eu sou assim, eu sou muito fã, o Cláudio, dessas discussões, né? Eu acho que isso é muito positivo, né, para a gente crescer. Por isso que eu, como diretor de escola, eu quis estar no programa de rádio justamente para poder sair dos muros e a gente debater educação de uma forma muito mais ampla, né? É muito importante a gente, numa democracia, a gente entender que o que vale é o que a gente, né, se posiciona, mas não quer dizer que é o certo, né? Nem sempre é o certo. Eu venho dizendo, desde que iniciou a pandemia, que nós estamos vivendo uma mesma tempestade, mas os barcos são diferentes. Cada um tem o seu barco, cada um tem o tamanho do seu barco, cada um tem a quantidade de tripulantes que pode entrar no seu barco, cada um tem o alimento que coloca dentro do seu barco, né? Então a gente realmente tem que entender que às vezes o que a gente pensa, a nossa realidade, que nós estamos em casa e podemos estar, não é a do outro, né? Então a gente tem que ter essa empatia, a gente precisa ter esse respeito ao próximo, que eu acho que a maior lição dessa pandemia deveria ser isso, a gente praticar mais a empatia, praticar mais o respeito ao próximo, se colocar mais no lugar do outro e verificar se o outro está precisando de alguma coisa, né? Como essa mãe falou, minha filha está numa casa tendo aulas, né, com professores. Então, essas famílias, com certeza, estão precisando fazer alguma coisa para levar o sustento para sua casa. Então, a gente precisa entender que, na verdade, nós estamos vivendo uma mesma tempestade, mas os barcos são diferentes. Em relação às creches clandestinas, o que foi mencionado aí, Cláudio, que a filha dela está numa casa de professores, isso é um ponto muito importante. Eu queria destacar aqui a preocupação com essas situações desse tipo, e também uma preocupação do sindicato, porque um estabelecimento que funciona dessa forma, assim, primeiro que ele não tem autorização de funcionamento, não se submete às fiscalizações, né? Provavelmente não se adequa às regras, né, e protocolos sanitários, e, portanto, assim, é uma situação que acaba trazendo mais risco para a sociedade, né? E isso além sem entrar no mérito lá da geração de receita, da geração de emprego, do pagamento de impostos, e da concorrência desleal, né? Mas, assim, é uma preocupação, e é uma preocupação nossa, preocupação do Ministério Público. A gente vem intervindo, né, nessas situações, né, e direcionando para os órgãos competentes para que eles fiscalizem. Está havendo fiscalizações nesse sentido, porque a gente pensa, sim, que é uma grande preocupação e é um grande risco para a sociedade. Então, assim, é mais uma motivação para que as aulas retornar para as aulas, né, as aulas das escolas legalizadas, né, possam retornar com toda a garantia de segurança possível, né? Então, que haja essa retomada gradual, segura, né, de forma híbrida, com atendimento de protocolos de segurança, fiscalização desses protocolos, né? E é isso que a gente quer, é isso que a gente espera, uma segurança, né, para toda a comunidade escolar. E a gente entende que esse protocolo que está sendo construído, ele garante isso, tá? Então é bom ressaltar e deixar a sociedade tranquila em relação a isso. Então, assim, vai haver fiscalização, né? A própria sociedade vai poder fiscalizar. Vai existir uma comissão provida, formada em cada escola. Essa comissão ela vai poder questionar, vai poder buscar os esclarecimentos diretamente com a Secretaria de Saúde, entendeu? Vai poder saber se a escola está cumprindo ou não, e vai poder fazer com que a escola cumpra esses protocolos. Então, isso é muito importante.
Perfeito. Bom, eu preciso de fazer um intervalo, agora são 8 horas e 39 minutos. Tem uma questão para a gente pontuar. Se a rede pública anunciou aqui, neste programa, através do secretário Marcelo Feres, que começa a retornar em Campos no próximo dia 29, através das creches, e depois abriu através de um percentual, né, pequeno, talvez 10%, acredito, 15 escolas municipais. Tem uma data prevista, então, para esse ensino híbrido ser autorizado? Existe já um entendimento avançado sobre porque eu sei que existe várias reuniões, estão participando, eu quero saber sobre data. E, para finalizar, a gente fala sobre esse legado que a pandemia deixa para a educação. Teve também uma pergunta aqui de uma, acho que professora, eu não sei agora, o que eu disse, não dá para acompanhar, infelizmente. Ela falava sobre transporte público na volta às aulas da rede particular. De que forma vocês pretendem lidar com essa situação? Os alunos da rede particular também usam muito ônibus? Existe um dado sobre isso? Existe uma pesquisa sobre isso? Só para a gente entender também e falar concretamente de fato. O que é realmente fato e o que é fake. São 8 horas e 41 minutos, a gente faz um breve, rápido intervalo comercial e volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.